Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que está vivo para o século dos séculos, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, aquele que desceu, o mesmo que subiu e o mesmo que virá para buscar o seu povo, seus escolhidos. E o povo que ele vem buscar não é somente um povo que está dentro de quatro paredes. Ele vem buscar todos aqueles que invocam o nome dele, que adora ele, que adora o seu Pai em espírito e em verdade, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso de Israel, o mesmo Deus que com um pedaço de madeira fez o seu povo passar seco pelo Mar Vermelho. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus do Velho e do Novo Testamento. Ele não mudou, ele não muda, ele não tem variação. O seu poder é infinito. A mesma coisa que ele fazia no passado, ele continua fazendo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Por isso que a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda exaltação, porque somente ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não estamos aqui para pedir o teu dinheiro. Não estamos aqui para te pedir oferta nem dízimo. Não estamos aqui para fazer você ser mais um frequentante de nenhuma empresa. Não, não. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não tem placa, ela não tem endereço e nem tem CNPJ, porque não é empresa. A igreja de Jesus Cristo são todos aqueles que adoram ele em espírito e em verdade. É por isso que eu não vou te chamar para você fazer parte de nenhuma. Porque a igreja de Atos, ela não tinha nome. A igreja de Paulo não tinha nome. A igreja que Pedro frequentava não tinha nome. A igreja que Filipe, que Tiago, que os apóstolos frequentavam não tinha nome, nem tinha placa, nem tinha endereço. Eles frequentavam casas. Eles congregavam em reuniões. Você sabe o que significa a palavra congregar? Reunir. A palavra congregar significa se reunir. Jesus foi bem claro no Evangelho de Mateus: aonde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. Você entendeu agora o que é congregar? Congregar, o que Paulo disse lá no livro de Hebreus capítulo 10, verso 25, que muitos religiosos usam para dizer que você tem que frequentar um templo. Entenda Hebreus 10, 25, Paulo fala: não deixando as vossas congregações, como é o costume de alguns. Você sabe o que é congregação? Ajuntamento, um lugar onde se reunia. Aqui é uma congregação. Onde estiver dois ou mais reunidos em nome de Jesus Cristo, é uma congregação. Por isso que a igreja dele não é templo. Ele não habita no templo, meu amado. Na hora que você sai do templo, ele sai junto com você. Ele não habita lá. Ele habita dentro de você. Se você deixar ele habitar, se você limpar, se você tirar toda a imundícia, se você tirar toda coisa imunda de dentro de você, aí o Espírito Santo, que é santo, o Espírito da graça, ele é santo. Em Atos capítulo 5, verso 32, o apóstolo Pedro, ele é bem claro, ele diz: nós somos testemunha deste fato, e também o Espírito Santo, a qual Deus autorizou habitar na vida daqueles que lhe obedecem. Para poder o Espírito Santo habitar em você, você tem que obedecer a sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 7, verso 31 em diante, ele diz: se permaneceres na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para você ser discípulo de Jesus Cristo, você tem que permanecer na palavra, conhecer a palavra, ser edificado pela palavra, ser transformado pela palavra. Não adianta, meu amado, você frequentar um lugar, ouvir da boca do homem, mas você não examinar esta palavra. É por isso que Jesus Cristo foi bem claro: se obedeceres a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você precisa estar edificado na palavra para ser discípulo de Jesus Cristo. Não ser edificado no ensinamento de homem, mas no ensinamento de Cristo. Gálatas capítulo 1.
Gálatas capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor. Guarda de Israel. Aleluia. Gálatas capítulo 1, verso 6. Aleluia. Gálatas capítulo 1, verso 6. Maravilho-me que de tão depressa passareis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, ao qual não é outro, mas que alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como eu já vos dissemos. E agora de novo, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, maldito. Aí eu pergunto para você, que evangelho você aprendeu? O apóstolo Paulo estava pregando aqui para os Gálatas. Ele estava falando para a igreja de Gálatas. Ele dizendo, eu me admiro que tão depressa vocês têm passado do evangelho que eu tenho anunciado para outro, a qual não é outro evangelho. Aleluia, glorioso. O apóstolo Paulo estava alertando para aquela igreja que o evangelho que ele tinha anunciado, o evangelho que ele tinha recebido de Cristo, o evangelho que ele tinha apanhado, passado por perseguições por causa daquele evangelho, ele estava anunciando, alertando aquela igreja. Eu me admiro, eu estou admirado porque vocês têm passado tão depressa para outro evangelho, a qual não é outro. Paulo recebeu o evangelho de Cristo na visão quando ele teve no livro de Atos, no capítulo 9. Quando ele teve aquela visão, o Senhor foi revelando para Paulo todo o desígnio da sua graça. Por isso que no mesmo capítulo de Gálatas, no mesmo livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ele aprendeu, ele não aprendeu de homem algum, mas sim o Espírito Santo revelando a ele coisas espirituais. No livro de 1 Coríntios ele também fala que ele aprendeu, não usou de palavras persuasivas de sabedoria humana, para que ninguém ficasse apoiado na sabedoria do homem. Vamos examinar as escrituras. Vamos pegar as escrituras que nós deixamos muitas vezes jogadas nas nossas casas, nas prateleiras, nos arques, nas racks das nossas casas. E muitas vezes nós não examinamos ela. E fica muitas vezes por um ensinamento de homens, por falta de nós examinar as escrituras. Será que o evangelho que é pregado hoje coincide com o evangelho da graça de Cristo? Eu pergunto para você, o evangelho que você tem ouvido é realmente o evangelho da graça de Cristo? Vou perguntar mais uma vez, aonde que na graça de Cristo se encaixa o dízimo? Aonde que na graça de Cristo se encaixa o dízimo? Em que passagem do Novo Testamento da graça? Em que passagem está escrito o apóstolo Paulo, pregador e apóstolo do gentio? Aonde que Paulo pregou dízimo para a igreja? Aleluia, Senhor. Eu faço mais outra pergunta. Aonde que Paulo entregou voto para alguém da igreja? Me mostra das escrituras, na graça de Cristo. Aonde que Paulo fez campanha? Aonde que se encaixa a campanha aqui na graça? Aonde que se encaixa os votos aqui na graça de Cristo? Aonde que se encaixa o dízimo?
Na graça de Cristo, aonde que se encaixa? Qual foi o capítulo e o versículo a qual Paulo, pregador do gentio, apóstolo da graça, levantado por Jesus Cristo, no caminho para Damasco, aonde que ele pregou dízimo para a igreja da graça? Aleluia, Jesus. Aonde? Aleluia. Aonde que Paulo fez festividade dentro daquilo que se chamava igreja, da congregação? Aonde que Paulo comemorou aniversário de alguém dentro da igreja? Aonde que Paulo comemorou alguma coisa, fez alguma festividade? Aonde que Paulo arrecadou dinheiro para fazer missão? Aonde? Aonde? Aonde que Paulo fez congresso para arrecadar dinheiro, para fazer missão, para anunciar o evangelho? Aonde? Onde está escrito essas coisas? Ou será que a igreja não se perdeu na metade do caminho? Ou será que você não enxerga que estão pregando outro evangelho que não coincide com o evangelho da graça? Será que você não percebe que estão enganando e sendo enganados? Meu amado, lá no livro dos Reis, um homem, no meio de 401, no meio de 400 profetas, tinha um homem que não se misturava com os outros. Seu nome era Micaias. Ele teve uma visão e ele via que um espírito mentiroso se aproximava diante do Eterno e disse assim: o Criador falou para aquele espírito: quem persuadirá Acabe, o rei de Israel? Aquele espírito mentiroso disse: eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Glória a Deus. Micaias, o único homem que conhecia a verdade, estava falando a verdade. Você acha que iam dar ouvido para um, enquanto 400 estavam falando a mesma coisa? É o que acontece nos dias de hoje. Quantos que dão crédito aos verdadeiros pregadores do evangelho? Aqueles que não cobram teu dízimo, aqueles que não pedem a tua oferta. Aleluia. Quantos que dão crédito à pregação verdadeira do evangelho? Quantos que dão crédito àqueles que sacrificam as suas vidas para levar o evangelho de graça, sem cobrar nada, sem obrigar você a frequentar um templo? Quantos? Mas quantos que dão crédito a homens mentirosos, que abrem empresas grandiosas e arrecadam milhões e milhões à custa da fé das pessoas? Quantos que dão crédito? Quantos que estão sendo enganados? Quantos que estão passando do evangelho verdadeiro para o evangelho mentiroso? Quantos? Assim também aconteceu com Micaias. Ele era um no meio de 400. 400 profetas. Chegou diante do rei e disse: vai diante de Ramote e Gileade e você vai prosperar. Eita, rei da glória. Somente um foi um homem suficiente. Somente um orava a Deus, somente um jejuava a Deus, somente um buscava a face do Criador. E ele, quando esteve diante do rei, ele não omitiu a verdade. Ele pregou a verdade para o rei Acabe: tu irás e morrerás. Eis que eu vi todo Israel disperso, como um rebanho que não tem pastor. Hoje, nos dias de hoje, Deus tem levantado os seus pequenos rebanhos. Os seus pequenos porque não estão em castelos. Os seus pequenos que não estão dentro de uma casa com ar-condicionado fechado. Pequenos que não têm medo de expor a sua vida em prol do evangelho. O Senhor tem levantado os seus pequenos. Aqueles que não levantam o ego, aqueles que não são homens doutorados, que não têm um anel de ouro no dedo.
O Senhor tem levantado aqueles que muitas vezes saem cansados do seu trabalho para levar a palavra e não cobra R$1 de ninguém. Sabe por quê? Porque são homens, são mulheres que reconhecem que o sacrifício da cruz não é para ser cobrado. São homens e mulheres que reconhecem que aquele sangue é tão precioso, é tão maravilhoso, que não pode ser cobrado, não pode ser medido por dinheiro, por oferta, por dízimo. São homens, guerreiros, verdadeiros guerreiros, que expõem as suas vidas nas ruas de todo o Brasil. Eu não falo somente aqui de Goiânia, de todo o Brasil. Nós temos milhões de guerreiros que saem com a caixinha para pregar o evangelho, a qual muitos não têm coragem. Muitos não têm coragem. Porque se vier um pastor renomado de nome, ele vem aqui, mas quando ele terminar a mensagem, ele vai cobrar a oferta de cada um. Ele vai pedir um cachê. Agora eu pergunto, aonde que se encaixa esse evangelho que você tem que pagar pastor? Na graça. Aonde que se encaixa esse evangelho? Aonde você tem que dar R$5.000 para um pastor pregar o evangelho que custou preço de sangue? Aonde que se encaixa esse evangelho aqui? Eita, Rei da Glória! Aonde que se encaixa na graça que você tem que dar 20 mil para um cantor louvar para Deus? Aonde que está isso aqui na graça? Será que você não percebe que é outro evangelho? Não coincide com o evangelho da graça? Será que você não abriu os teus olhos para enxergar que a religião, ela tem cegado e tem levado milhões e milhões ao engano, à perdição da alma? Será que você não enxerga? Aleluia! O evangelho de Cristo é tão simples que você não precisa pagar, meu amigo. Já foi pago a tua dívida na cruz. Você não precisa dar 10%. Ele deu a vida por você. O sangue dele não é suficiente para comprar, para pagar a tua alma? Será que o sacrifício dele não foi suficiente? Será que você precisa pagar, terceirizar a tua fé? Será que o sacrifício que ele fez naquela cruz é tão limitado que você tem que pagar para pastor? Tem que frequentar um templo, sendo que você é o templo e morada do Espírito Santo? Será que é tão pouco assim? Será que significa tão pouco para você? Glória a Deus, aleluia! Aquele sacrifício? Será que você não percebe que estão te enganando? Que você está sendo enganado, levado ao erro por causa da religião? Vou contar uma história para você verídica. Está aqui, ó, na escritura. Porque este livro, além dele ser profecia, ele também é história, se você não sabe. Existia dois homens políticos no Novo Testamento. Um se chamava Herodes, rei de Israel. O outro, um governador romano. Dois políticos. Eu acho que você conhece bem essa história. Existia dois religiosos. Um, Caifás, e o outro era Anás. Sogro e genro. Agora você percebeu porque a política e a religião andam junto? Percebeu agora? A religião, com inveja de Cristo, porque Cristo estava ganhando mais seguidor do que aqueles que viviam debaixo da lei de Moisés. Sabe o que foi que eles fizeram? Complô. Fizeram um complô para acabar com a vida daquele homem. Aquele homem que não cobrava para pregar. Então aqueles dois religiosos, Caifás e Anás, levaram Jesus diante de Herodes, rei de Israel. Político. Depois Herodes não viu culpa em Jesus Cristo, mandou para Pilatos, governador romano. Percebeu agora? Você entendeu por que a igreja de Cristo não se mistura com política, nem com religião? Meu amigo, Jesus não inventou religião nenhuma. Nenhuma. A única religião que aceita por Deus está nas Escrituras. Tiago 1, 27, 1, 26 e 27. Socorrer os órfãos, as viúvas e não se contaminar com este mundo.
Quantos estão dentro de uma religião do homem, mas estão contaminados com o mundo? Roupas sensuais, doutrinas de demônios. Você quer ver uma doutrina que não faz parte da graça? Mulheres pregando em cima do púlpito. Você quer ver? Me mostra, eu quero uma passagem bíblica aonde que você viu uma mulher pregando o Novo Testamento. Cadê a passagem? Traz para mim a passagem. Me traz a passagem aqui. Me traz a passagem. Me mostra aqui uma apóstola de Cristo, uma missionária de Cristo aqui, na graça. Traz a passagem para mim. Você quer ver outra doutrina de demônio? Campanha, voto. Você quer ver outra doutrina de demônio? Objetos ungidos, água benta, água do milagre, rosinha. Eu pergunto, aonde que está isso na graça? Qual foi o momento que Paulo entregou isso para a igreja? Sabe qual é a moda agora? A moda do momento agora é o seguinte: é desvalorizar o que Paulo pregou. Não, o que Paulo pregou é para a igreja de Coríntio, não é mais para o tempo de hoje. Então o que é para nós hoje? O que é para nós no dia de hoje? Me explica. Paulo disse que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é lícito, não é certo que elas falem. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 12, ele diz: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem. E aí? Paulo estava louco. Elas dizem que Paulo tinha preconceito com as mulheres, doutrina de demônios. Paulo, ele diz no versículo 37 de 1 Coríntios capítulo 14: se você é espiritual, se você se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E aí? Ele diz que é mandamento do Senhor, meu amado, minha amada. Não sou contra. Se você quer pregar, pregue, sai pregando. Desobedeça a palavra, é você com o Criador. Mas a verdade eu tenho que falar. Doa quem doer. Agora eu pergunto, aonde que se encaixa na graça este evangelho que é pregado hoje? Aonde que se encaixa na graça o evangelho que é pregado dentro desses tempos? Que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar um marido, que Deus vai te dar uma esposa. Aonde que está na Bíblia? Onde que Jesus ofereceu essas coisas materiais aqui da terra? Cadê a passagem? Aonde que está a passagem que Jesus disse que você ia ganhar um carro? Se você se tornasse cristão, crente, aonde que está? Onde que está a passagem que Jesus ia encher a tua conta de dinheiro? Onde que está essa passagem? Doutrina de demônios. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 28 em diante, ele foi bem claro, ele disse: eu temo que depois da minha partida surgirão no meio de vós homens cruéis que não pouparão o rebanho e atrairão discípulos após si. Sabe por que eles pervertem o evangelho? Por causa de discípulos. Os discípulos não são de Cristo, é deles. Só para você ver como as pessoas se tornam discípulos de homens. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 16, ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Você percebeu? Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas é para ela continuar sendo criatura? Não. Porque lá no Evangelho de João diz que Cristo veio para nos tornar filho de Deus. Quando você prega o Evangelho para a criatura, ela se torna filho de Deus. Ela se tornando filho de Deus, ela não tem que pregar para outra criatura, meu amado. Percebeu como enganam as pessoas? É filho pregando para a criatura. Criatura se tornando filho e pregando para outra criatura. É uma cadeia. A igreja de Cristo é uma cadeia. É assim, é discipulando.
Ah não, a pessoa fica 20 anos dentro de um templo e nunca se torna filho. Fica 30 anos dentro de um templo e nunca se torna filho, sempre criatura. Sempre criatura. Sabe por que é criatura? Porque Jesus foi bem claro, pregar o evangelho para criatura. Depois que pregou para criatura, ela se torna filho, meu amado. É por isso que nem todos são filhos. O filho é aquele que é gerado da água e do Espírito. Por isso que Jesus disse, tem que nascer de novo. Deus, aleluia. Aí diz, irmão, eu nasci de novo. Como assim nasceu de novo? Nasceu de novo, mas continua sendo a velha criatura. Continua falando palavrão, continua mentindo, continua roubando, continua adulterando. E quando eu falo roubar, eu falo no sentido geral. Você sabia que tem pastores que roubam e mentem em cima do púlpito? Verdade. Lá em Malaquias estava escrito o que os pastores nunca lêem. A exortação lá era para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam roubando a Deus. Aí hoje, eles estavam roubando as viúvas e os órfãos. Hoje, os sacerdotes estão roubando as viúvas, os órfãos e ainda mentindo. Você sabia disso? O propósito do dízimo era socorrer órfão, viúva, necessitado. O propósito do dízimo nunca foi sustentar homem nenhum, meu amado. Era para sustentar uma tribo de Levi, a tribo que não tinha herança em Israel. Por isso que as pessoas são enganadas, porque não lê, não examina, não estuda as escrituras e vão acreditando em tudo que se fala, fábulas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas iam dar crédito às fábulas. Meu amado, os pastores mentem na cara dura, nos púlpitos, dizendo que se você não der o dízimo, o devorador vai acabar com a tua finança. O devorador vai acabar com o teu casamento, com a tua casa, com isso, com aquilo. Mentira, meu amado. Uma mentira. Filhos do diabo, porque quem mente é filho do diabo. Foi o próprio Salvador Jesus Cristo que pregou, tá? Em João 8,44. Ele é o pai da mentira. Aí o camarada tá mentindo em cima do púlpito e as pessoas dizendo, é homem de Deus. Como assim, meu amado? Homem de Deus mentindo? Como assim? Que evangelho é esse, meu amigo? O camarada tá atrás do púlpito, mentindo, dizendo que você vai ser amaldiçoado se não der o dízimo. Que o devorador vai acabar com o teu casamento. Vai acabar com a tua família se você não der dinheiro para ele. Como assim, meu amado? E você ainda acredita num camarada desse? Ainda abre a tua boca e diz que o homem desse é de Deus? Pelo amor de Deus. Leia as escrituras, examina, meu amado.